Fala galerinha, bom dia para todo mundo. E aí, tudo bom, gente? Faz tempo que vocês não me veem aqui, né? As últimas aulas não teve gravação de vídeo, foram feitas de outra forma. Mas hoje tô gravando aqui um vídeo para vocês assistirem, para a gente aprender um pouquinho juntos, beleza? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Descansaram? Eu vou. Comigo aqui tá tudo tranquilo. Hoje é domingo, que eu tô gravando a aula, são 3h37 da tarde. Tá fresquinho, tá gostoso. Eu vou mudar aqui a tela pra gente começar aqui o conteúdo, tá bem? Hoje a gente vai começar a falar aqui no capítulo 10 do nosso livro de geografia, beleza? O capítulo 10 se chama As Grandes Paisagens Vegetais. No último capítulo, antes do recesso, a gente estava falando sobre o clima, não é? Sobre a diferença entre clima e tempo. A gente falou sobre os tipos de clima, não foi isso? Falou sobre o que eram as ilhas de calor, não é? Sobre esses fenômenos causados pela diferença de temperatura, pelas diferenças climáticas, né? Falamos sobre o efeito estufa, sobre o que era a maritimidade, o que era a continentalidade. E seguindo a lógica do livro, que eu concordo muito aqui nesse momento de ter essa lógica, porque o conhecimento ele vai sendo construído, como eu posso dizer, em degraus, né? Não dá pra gente querer subir 10 degraus de uma vez, a gente tem que subir um degrauzinho por vez, e a gente precisa daquele degrau anterior para conseguir dar o próximo passo. E aqui na geografia e em todas as outras ciências é dessa forma também, né? Na matemática, se a gente não aprende a subtração, a soma, a divisão, a multiplicação, a gente definitivamente não vai conseguir fazer coisas mais complexas que mais para frente vocês vão aprender, como equações de segundo grau, logaritmo, essas coisas assim, né? A gente tem que aprender o básico, a gente tem que aprender uma coisa que um pouco mais simples para ir evoluindo. E aqui na geografia, não que seja mais simples a gente estudar sobre clima, né? Mas ele vai nos dar base para a gente estudar sobre a vegetação, porque são dois assuntos que estão muito ligados um no outro, né? A gente vai ver aí depois, quando eu mudar de tela, as imagens dos mapas de clima e dos mapas de vegetação. E a gente vai ver que eles são bem parecidos, né? Porque o clima vai influenciar direto na vegetação e ao contrário também. A vegetação também influencia no clima. É, um, é uma coisa que está em muita sintonia uma com a outra. Isso é muito legal. Beleza? Então aqui a gente vai começar hoje o capítulo 10 do nosso livro. Ok? Eu vou mudar aqui a tela para a gente mostrar aqui os slides, tá bom? Como eu tinha falado, a gente vai começar a falar sobre as vegetações, né? As grandes paisagens vegetais, como é que o livro vem falando o título nesse capítulo. E eu tinha falado que clima e vegetação eles têm uma estreita relação. A gente pode tirar muitas coisas em particular, em semelhança entre o clima e a vegetação, né? Eu coloco aqui que é uma relação íntima entre o tipo de vegetação e o tipo de clima, né? Porque se a gente para pensar, os tipos climáticos, o principal fator que vai fazer com que a gente tenha diferentes tipos climáticos, que seja, por exemplo, um clima tropical, um clima equatorial ou um clima polar, o principal fator é a incidência de luz, a incidência de calor, né? O quanto de calor e o quanto de luz solar chega naquele local. Se chega menos luz, né? Olha só, então o globo terrestre, na parte mais central do globo, na parte próxima à linha do Equador, bate mais sol. Então a gente vai ter um clima mais quente. Nas extremidades, próximo ao Polo Norte e ao Polo Sul, bate menos sol, bate menos calor.
incide, né, menos calor. Então, consequentemente, a gente vai ter um clima mais frio. E também a vegetação, os tipos climáticos, eles vão ser diretamente influenciados por esse exato mesmo fator, a incidência de luz solar, né? Outro fator que está obviamente ligado à incidência de luz solar é a temperatura, né? Quanto mais luz solar chega em determinada superfície terrestre, mais calor, né? E outra coisa que vai influenciar muito na vegetação é a quantidade de chuva, que, como eu tinha falado, a quantidade de chuva ela vai depender também do clima. Por isso que esses dois conceitos geográficos de vegetação e de clima, eles têm que andar juntos. Não dá para eu falar de clima lá no começo do ano e falar de vegetação só no final. Eles têm que ser assuntos que eles estão em sequência, porque para entender um a gente precisa entender o outro, ok? Então, eu coloco aqui esse quadro. Cadê minha querida caneta? Deixa eu ver se está funcionando, deixa eu ver se está com tinta. Tá, ó. Eu coloco esse quadro aqui, que é mostrando as diferentes zonas climáticas, olha cá, ó, as diferentes zonas climáticas do planeta. E que é justamente esse exemplo que eu fiz aqui agora há pouco, mostrando o globo terrestre, que na área próxima aqui, ó, a linha do Equador, vai ser uma área mais quente, olha só. Toda essa área vermelho aqui está batendo mais sol durante todo o ano. Então é uma área mais quente, vai ter um determinado tipo de clima e um tipo de vegetação característico, ok? Uma vegetação que gosta de mais sol, que precisa de muita luz solar. Nessa área laranja, tanto ao norte e quanto ao sul, é aí que a gente fala de zona temperada, né? Tem a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. O que é essa zona temperada? Ela está entre a zona polar, certo? E a zona tropical. Como se perto da linha do Equador fosse muito calor, o calor vai diminuindo, diminuindo, a passo que você sobe ou desce, né? Que você se distancia da linha do Equador até chegar às zonas polares, né? Tanto a zona polar do norte quanto a zona polar do sul, né? Que a gente chama de glacial ártica e a glacial antártica, ok? Aqui, ó, eu coloco essas diversas variáveis irão influenciar na forma que as espécies vegetais irão se desenvolver, né? Essas variáveis de clima e vegetação. Ou seja, incidência de luz solar, temperatura e quantidade de chuva. Se a gente tem uma determinada incidência solar, uma determinada temperatura, uma determinada quantidade de chuva, a gente vai ter um tipo de vegetação que vai se adequar àquelas características e vai se desenvolver ali. Se a gente tem menos calor, se a gente tem ou mais calor, vão ser outros tipos de vegetação que vão ser adaptadas àquela localidade e vão se desenvolver. Beleza? Mas eu falo aqui, ó, isso eu tô falando que é o clima influenciando na vegetação, né? Mais frio vai ter um tipo de planta, mais calor vai ter outro tipo de planta, só que o contrário também existe. A vegetação influenciando no clima, né? Eu boto aqui, ó. Mas ao mesmo tempo, a cobertura vegetal regula a umidade de uma região, interferindo também sobre o clima. Aí eu coloco aqui, ó, exemplo disso é a evapotranspiração. Por exemplo, o que é evapotranspiração? Vocês lembram o que é? Isso, muito bom. Assim que eu gosto, galera. O que é? Vamos relembrar aqui. A árvore, ou alguma espécie vegetal, ela vai tirar a água do solo, certo? Através das raízes, vai sugar a água lá, vai como se estivesse bebendo água. Bebeu, 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 ela vai satisfazer a sua necessidade de água. E o excesso, a parte que ela não precisa, ela vai meio que suar, entre aspas, né? Quando a gente sua, a gente está jogando água para a atmosfera, né? Essa água vai saindo dos nossos poros e voltando da atmosfera. Com as árvores acontece algo semelhante. Só que a gente, quando está falando desses seres vegetais, a gente não chama de suor, a gente chama de evapotranspiração, ok? São as espécies vegetais devolvendo água para a atmosfera.
ok? E quando a gente devolve água para a atmosfera, a gente, dependendo da quantidade dessa área vegetada, dessa floresta, a gente joga muita água para o ar. E isso vai influenciar no clima. Por exemplo, na região norte, em Manaus, em Belém, basicamente chove todo dia de tarde. Durante todos os dias do ano, no final da tarde, tem uma chuva forte. Por que isso acontece? É uma região com muita floresta, né? A gente tem a grande floresta amazônica lá, uma das maiores florestas do mundo. E ela puxa muita água do solo, ela bebe muita água desses lençóis freáticos, desses aquíferos subterrâneos, não é? E ela joga muita umidade, ela sua muito, ela tem o fenômeno da evapotranspiração, jogando muita água para a atmosfera, certo? Essa água vai evaporando, 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 quando chega lá em cima acumula e precipita, não é? Então é a vegetação influenciando no clima, fazendo com que tenha um clima chuvoso lá todo final de tarde, ok? E aqui eu trago um mapa, a gente chama de um mapa temático, né, que é, nesse caso aqui o tema é sobre o clima, mostrando aqui a divisão dos tipos climáticos ao redor do mundo. E isso vai mostrar, não só esse mapa, né, mas eu vou mostrar outro mapa dos tipos de vegetais, que a gente vai ver mais ainda que a semelhança que eles têm, né, do clima e da vegetação. Vamos pegar um exemplo rápido aqui, ó. Aqui, ó, essa parte vermelha aqui da América do Sul, a seta aqui, a gente está aqui vendo pela legenda, né? Isso aqui é a nossa legenda, né? Porque todo mapa precisa de uma legenda. Se a gente tivesse esse mapa aqui só com as cores e não tivesse a legenda, a gente não saberia. Aqui é verde, mas ok, o que quer dizer o verde? Aí eu tenho que ir lá na legenda, ó. Verde, clima temperado. Aqui vermelho, ok. Vermelho, clima equatorial. Então vamos olhar aqui, clima equatorial em vermelho. Vamos agora pular rapidinho para o mapa de vegetação, ó. Olha só, o vermelho aqui, onde tem aquele clima equatorial, vai ter uma vegetação característica do clima equatorial. Vê que é na mesma área, mais ou menos aqui, ó, a gente tem, vamos olhar aqui na legenda, ó, vermelho, floresta tropical e equatorial. Viram que interessante? Então a gente vê que onde tem um determinado tipo de clima, a gente vai ter um determinado tipo de vegetação. Aqui, eu não poderia, por exemplo, aqui nessa área que tem o mesmo clima, voltando aqui, ó. Aqui toda essa área em vermelho é o mesmo tipo climático. Eu não poderia ter um tipo de vegetação de um lado e outro tipo de vegetação totalmente diferente no mesmo clima, né? Por isso que toda essa área vermelha vai ser o mesmo tipo de vegetação, ok? Aqui, ó. Floresta tropical e equatorial. Aqui, ó, tá vendo essa parte verde aqui? No meio da floresta amazônica, são áreas com mais altitude, com uma altitude muito elevada, que a gente tem inclusive o pico da neblina e o pico, tem outro pico lá, como é que é o nome, gente? Que é ali na fronteira com a Venezuela. Eu esqueci o nome, depois eu vou pesquisar aqui e vou colocar. Mas enfim, que são áreas mais elevadas e vão ter outro clima, vai ser mais frio. Por isso que a gente vai ter outro tipo de vegetação, que nesse caso aqui é a floresta temperada subtropical. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Toda essa área em amarelo aqui, ó. Toda essa área em amarelo. Vamos ver aqui na legenda. É uma área de clima desértico. Vamos olhar aqui que provavelmente toda essa área em amarelo aqui vai ter o mesmo tipo de vegetação. Ok. Olha só, vegetação de deserto na área amarela. Tá vendo? Como que o clima influencia diretamente na vegetação? Estão compreendendo isso? Que não dá para que, se a gente, aqui ó, no tipo climático deserto, vamos supor que
Vocês achariam possível aqui do outro lado, mesmo sendo deserto, a gente ter, sei lá, uma vegetação de altitude aqui? Daqui para cá? Não, porque é o mesmo tipo climático. Não dá para a gente ter vegetações tão distintas uma da outra com o mesmo tipo climático, porque as vegetações elas são adaptadas a um tipo de clima, certo? Então, onde a gente tem o mesmo clima, a gente vai ter o mesmo tipo de vegetação, ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui para ver se essa nossa teoria está batendo. Vamos pegar aqui essa área, vamos lá para o mapa de clima, olha só essa área roxa aqui, toda essa área roxinha aqui, bem lá no norte da América do Norte. Vamos ver o que quer dizer isso aqui, ó, tanto roxo claro quanto roxo escuro. Ó, frio polar e frio de alta montanha, né, essa região aqui. Vamos lá ver o que tem dizendo sobre a vegetação dessa área. Aqui, ó, toda essa área aqui vai ter a mesma vegetação, certo? Ó, vamos ver aqui, ó, vegetação de altitude, a tundra e a floresta boreal. Beleza? Ou seja, se a gente tem o mesmo tipo climático, a gente vai ter o mesmo tipo de vegetação. Não dá para ter vários tipos de vegetação dentro de um mesmo tipo climático, ok? O clima vai influenciar na vegetação e a vegetação, por sua vez, vai influenciar no clima. Vamos continuar aqui, ó. Eu coloco aqui, falando das florestas, né, desses tipos de diferentes tipos de vegetação, esses biomas. Eu boto, existe na Terra uma grande diversidade de florestas que mudam de aspecto segundo as variações na umidade e na temperatura de cada região, né? A vegetação dependendo do clima, como eu falei. Os principais tipos de florestas são a floresta equatorial, a tropical, a temperada e a boreal. A partir aqui desse slide, a gente vai começar a ver os diferentes tipos de florestas, os diferentes tipos de vegetação que a gente encontra pelo mundo, ok? E aqui eu não vou ficar lendo assim detalhadamente cada um, não, porque senão fica chato e não tem sentido, tá aqui escrito, não preciso ficar lendo o que está aqui escrito, né? Mas seria interessante que vocês copiassem esses quadradinhos brancos aqui, onde tem as definições, as características desses tipos de vegetação que a gente tem no planeta, beleza? É importante para o nosso conhecimento, é importante para a gente conseguir fixar isso um pouco melhor, tá certo? Então aqui o primeiro é a floresta tropical, me confundi, equatorial e tropical, ok? Que aqui a gente tem um exemplo da nossa grande floresta amazônica, né? Que elas são encontradas em regiões muito quentes e úmidas de clima tropical e equatorial, né? E a gente vê aqui que elas são encontradas na África, na Ásia, na América Central e na América do Sul. Mas se a gente for perceber, elas estão todas na mesma reta, na mesma linha do globo terrestre. Estão dentro da mesma zona climática, ok? A próxima são as florestas temperadas e subtropicais, né? Que elas já são encontradas em áreas, em regiões um pouco mais frias, né? Aqui, ó, encontradas em regiões de clima temperado do hemisfério norte, que apresentam estações do ano bem definidas, ou seja, a gente consegue perceber claramente as 4 estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de perceber as 4 estações do ano bem definidas. É mais um inverno e um verão, mas um inverno ameno, que não faz muito frio, né? Mas a gente consegue perceber isso pelas chuvas. É um verão aqui no Rio de Janeiro normalmente mais chuvoso e um inverno um pouco mais seco e um pouco mais frio, ok? Nessa região das florestas temperadas e subtropicais, a gente consegue perceber as 4 estações do ano aí bem marcadas, né? Um inverno mais frio, bem rigoroso, um verão quente, uma primavera bem marcada pela cor das árvores, pelas folhas caindo, o outono florescendo com essas flores, com essas cores bem marcantes, né, do outono. E isso é muito interessante. Outro tipo de floresta, a floresta
boreal, que ela também é conhecida como a floresta de taiga ou a floresta de coníferas, né? Que são esses tipos de árvores como se fossem pinheiros de Natal, não é isso? Tem a vegetação mediterrânea, né? Que esse tipo de vegetação é característico, obviamente, do clima mediterrâneo do nosso planeta Terra, que tem uma predominância de plantas rasteiras, de plantas menores, né? Se a gente for olhar aqui, ó, tem essa árvore, tem, ok, mas a predominância são de arbustos e árvore e vegetações mais rasteiras, ok? Aqui é a savana, né? Esse tipo de vegetação ocorre em regiões de clima tropical, principalmente na África, na Austrália e na América do Sul. Aqui no Brasil, a nossa savana ela é conhecida como cerrado, lá no Nordeste, beleza? Que é uma predominância de arbustos e plantas rasteiras, com algumas árvores isoladas, né? Que são um tipo de vegetação mais adaptada a climas secos, com escassez de água, ok? Aqui tem as pradarias, né? Que aqui no Brasil a gente percebe isso lá no mais para o sul, que são os pampas, né? Os pampas gaúchos, né? Que é uma vegetação bem gramínea, bem baixinha, ok? Temos também as estepes, né? Esse tipo de vegetação chamada de estepe, que ela é constituída basicamente de gramíneas, uma vegetação muito rasteira, que se distribui de forma irregular. Olha só, aqui tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. Então, esse é bem característico desse tipo de vegetação, né, da estepe. Beleza? A vegetação de deserto, né? Esse tipo de vegetação é encontrado na região de clima desértico, onde a quantidade de chuva é muito pequena, né, durante o ano, e permite que apenas algumas espécies muito adaptadas àquela região, com poucas folhas, né, porque a gente sabe que o principal local de perda de água pelas plantas são as folhas. Por isso que na região de deserto a gente vê muito cactos, né? Eles não têm folhas. Isso foi uma estratégia evolutiva dessas espécies para você perder menos água em locais que têm escassez de água, né? Ou seja, se eles tivessem folhas, eles não conseguiriam sobreviver nessa região porque eles perderiam muita água, ok? Temos também a vegetação de altitude, né? Que a gente consegue perceber, obviamente, nas altitudes mais elevadas, ok? E uma das mais bonitas para mim é a tundra, que é uma vegetação característica das regiões polares, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, uma vegetação muito marcante desse clima absurdamente frio, ok? E aqui eu coloco essa figurinha do, não sei se é da época de vocês, do Pernalonga, do que ele falava no final do programa, That's all, folks, que é por hoje é só, pessoal, beleza? Então agora a gente vai pro chat conversar um pouquinho, e é isso. Valeu, galera, um abraço e até logo.